Samuel, capítulo 20. Capítulo 21. Versículo. Porém, tomou rei os dois filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Moni, a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filho de Saul que tivera de Adriel, filho de Barzilai e Meolita, e os entregou na mão dos Gedeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da seca, nos dias primeiro, no princípio da seca das cevadas. Então Rispa, filha de Aí, tomou um pano de silício, estendeu sobre uma pele, desde o princípio da seca, até que destilou a água sobre ela dos céus, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, e nem animais do campo de noite. Diga graças a Deus. Olha, quero louvar Deus por esse texto, porque esse texto é muito precioso. E houve uma fome em Israel. Israel teve uma fome. Davi agora está no meio da água. E diz o texto bíblico que Davi está procurando alguma circunstância para tentar sanar essa fome. Só que diz a Bíblia que Deus fala com Davi, dizendo: Davi, Saul matou muitos gedeonitas. E essa fome é uma espada que cravou na terra contra o que Saul fez. Davi vai até os gedeonitas e pergunta: o que vocês querem? E eles explicam dizendo: Saul acabou com a nossa geração. Saul matou muitos dos nossos homens, tanto mulheres quanto crianças. Eu quero 5 homens, e desses 5 homens de Israel, para que isso saia, para que essa questão, ou essa guerra, ou essa fome seja sanada perante Deus. O que Davi vai fazer? Davi vai pegar e vai dar 5 filhos de cada mulher a qual é da linhagem de Saul. Dentro desses filhos, tem alguns chamados, tem uns filhos chamados da filha de Rispa. Esses moços são retirados de casa, e Rispa era uma concubina de Saul, e ela teve filhos com Saul. Então os gedeonitas pegam esses moços, levam até o monte, bota uma corda e enforca. Tendo isso em vista, Rispa vai fazer algo diferente. E o que ela vai fazer? Ela vai ficar em frente à tortura, ou ela vai ver o que os gedeonitas vão fazer com o filho dela. Porém, ela não tem nada a ver com isso, mas a ordem de Davi foi que pegasse os filhos de Rispa e levasse até o monte para matar. Só que diz o texto que ela fica de frente à forca. Ela olha para a forca. E diz a Bíblia que agora os meninos são mortos na frente da mãe. E essa mulher vai se destacar no texto de uma forma tão terrível, que além dela olhar a morte dos filhos, ela vai pegar um pano, vai estender esse pano no chão, vai botar sobre uma pedra e vai ficar ali até a seca ou até a chuva. E diz o texto que ela ficou ali, e os urubus ou as aves de rapina queriam comer o corpo dos filhos dela, e ela não deixava. Diz o texto que ela ficou em cima da rocha. Davi, sabendo disso, é do Senhor, manda liberar os corpos para ela. Por quê? Porque na cultura judaica, todo aquele que é morto e não é sepultado é cometido de uma maldição. Rispa está vendo o assassinato dos seus filhos, está em cima da rocha, parafraseando o texto, ela está dizendo: eles já foram mortos, a sentença já foi paga,
mas ter maldição na minha vida nunca mais. Qual é a lição aqui, Josué? A lição que está morto, morreu. Ninguém aqui ressuscitou. Só que interessante que ela vai dar uma lição muito linda. Se você ler com muita calma, ela não vai gritar, ela não vai se desesperar. Ela vai estender o pano, vai ficar em cima da rocha e vai começar a chorar. O que é isso, Josué? A atitude dela em não se desesperar durante a morte é muito linda. Porque a rocha vai dar estabilidade a ela para suportar o que está acontecendo. Vai ter morte? Vai ter morte. Ela vai passar tudo isso? Vai passar tudo isso. Mas o lindo do texto, isso aqui é cristocêntrico, que ela não sai de cima da rocha. Tá bom? Tá bom. Tá ruim, mas eu fico na rocha. Alguém está vendo a minha vergonha? Alguém está vendo a minha vergonha? Todo Israel viu a vergonha dela, mas ela viu o caráter de ficar em cima da rocha. Sabe o que ela está dizendo? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Está morto, mas